falar hoje sobre autoridade espiritual, abordar algum assunto que em outro momento eu já tinha dito, mas eu quero abordar para ficar mais forte em nós, gravado, e outros pontos que nós precisamos compreender que Deus ele tem dado como visão para esta igreja. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, o versículo de número 14, até o versículo de número 18. Quem achou na sua Bíblia, diga amém. Quem não achou, olhe para o telão e faça a leitura no telão. Eu estarei lendo e vocês acompanhem pelo telão. Amém? Já está no telão? Já está aqui. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Pai, nós queremos te adorar, te exaltar neste momento. Nós levamos o nosso pensamento diante da cruz do Calvário. Eu quero, neste momento, Espírito Santo, te pedir, toma conta desta igreja, toma conta deste ambiente. Tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo, Senhor, que não vem da tua parte, seja agora paralisado, anulado e destruído na autoridade do nome de Jesus. Mas neste momento, Pai, eu quero te pedir, abre o nosso entendimento, abre o nosso nível de compreensão. Espírito Santo, o Senhor nos guiará em toda a verdade. O Senhor nos leva, o Senhor caminha conosco pelas veredas da justiça. Então nós colocamos a nossa mente, o nosso coração diante de Ti. Tome agora o nosso ser, fale conosco, quebre os paradigmas existentes no nosso ser, em nome do Teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, pode tomar assento um pouquinho. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual é um dos pontos que nós temos trabalhados, porque nós precisamos entender quem somos. Nós não podemos perder essa visão. Hoje, o tempo se passou muito, e muitas igrejas se estabeleceram, isso é bom. Só que a minha preocupação não é com igreja, dizendo a placa ou as quatro paredes. Mas a minha preocupação é com o indivíduo, com o individual, a pessoa. Porque fazer parte de uma instituição é bom e se deve fazer isso. Mas não é a instituição em si que faz a diferença, mas as pessoas que compõem esta igreja. Jesus, ele não morreu por uma placa de igreja, ele morreu por pessoas. Ele estabeleceu a sua igreja, que é um povo escolhido, lavado e remido pelo sangue. E Jesus, ele trabalha pela sua igreja. Nós somos a igreja. E ele deu autoridade. Ele não deu autoridade à placa da igreja, que está do lado de fora da igreja. Ele não deu autoridade à razão social da igreja.
Ele deu autoridade às pessoas que compõem uma igreja. São as pessoas que compõem esta instituição que tem autoridade. Por quê? Porque esta autoridade foi outorgada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós falarmos de autoridade, a palavra autoridade, ela significa o seguinte: direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Então você veja, o que Deus estabeleceu para a igreja, o que Deus deu à igreja foi autoridade. Autoridade significa exercer um poder ou determinar uma palavra de autoridade para que alguém obedeça. Quando Marcos está usando esse texto, você vê que a primeira coisa que Cristo faz, ele delega um poder. Ele delegou um poder à igreja, para que a igreja possa ir e possa fazer a obra. Eu vou falar do texto um pouco mais à frente, mas se vocês entenderem, a Bíblia diz que ele pegou 70 e disse: olha, vão em meu nome, vão, de 2 em 2, não entre, não salde ninguém pelo caminho, e quando vocês chegarem em alguma casa, a casa que vos receber, tenham a convicção que o que está sobre vocês, que é a paz, se estabelecerá sobre aquela casa. A Bíblia diz que eles foram, depois eles voltaram. Quando eles voltaram, Jesus perguntou: e aí, como foi? E eles disseram assim: mestre, que coisa maravilhosa, os demônios se sujeitam ao teu nome. Colocamos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Os paralíticos andaram. Os cegos enxergaram. Nós vimos os mudos falarem. E eles estavam alegres pelo fato do ocorrido. Quando Jesus olhou e viu que eles estavam alegres, porque o resultado do exercício de uma autoridade, Jesus disse: não vos alegrai-vos, porque tudo isso ocorreu porque eu vos dei autoridade. Mas se tem que uma alegria que tem que estar no coração de vocês, é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Deixa eu te dizer, a igreja, ela precisa entender quem ela é. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo, eu e você, nós precisamos compreender quem somos. Como estamos instituídos. Todo poder, toda autoridade emana de Deus. A Bíblia diz que no princípio de todas as coisas, Deus estabeleceu através do seu poder: haja luz e houve luz. Haja separação das águas e houve separação das águas. Haja os luminares e apareceram os luminares. Tudo foi criado segundo o poder da sua palavra, porque na sua palavra há autoridade. A Bíblia diz que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele colocou o homem no jardim do Éden porque tudo que o homem precisava estava pronto dentro do jardim. Ele não colocou o homem dentro do jardim faltando alguma coisa. Depois que o jardim estava pronto, Ele colocou o homem dentro do jardim, para que o homem governasse e administrasse o jardim. Quando Ele colocou o homem dentro do jardim, Ele disse: agora governe. O que Ele deu ao homem? Autoridade.
Ele delegou ao homem autoridade. Autoridade que veio delegada por quem tem autoridade. Então, quando o homem estava dentro do jardim, o homem estava totalmente cheio de autoridade para dominar e governar. Porque Deus deu autoridade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele é sagaz desde o princípio. E ele sabe como funciona o reino espiritual. E ele sabe como trabalhar para tentar destruir a organização chamada igreja. Porque um dia, ele já esteve do lado de cá. Ezequiel fala que ele era o querubim ungido, protetor da guarda. Ele tinha autoridade. Você sabe o que é um querubim? Um querubim é aquele que protege, aquele que guarda, aquele que tem autoridade para proteger a santidade do trono de Deus. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Deus o lançou por terra. Mas ele entendendo e compreendendo que o governo que ele tinha no jardim do Éden, agora está se repetindo no jardim do Éden que Adão está vivendo. E ele observa e vê que o domínio, o governo desse jardim agora está com o homem. Então ele leva o homem a pecar, ele intenta, ele consegue fazer o que o homem vem a pecar, porque ele sabe que pecado é rebeldia. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que o pecado nos separa da glória de Deus. O pecado, a rebeldia nos afasta de Deus. Ele não tinha como roubar a autoridade. Ele não tinha como chegar em Adão e dizer assim, ó, essa autoridade que você tem eu quero para mim. Não tem como. Vocês lembram quando os discípulos estavam fazendo a obra de Deus e milagres estavam acontecendo? A pessoa chegou e falou assim, eu quero o que vocês têm. Quanto você quer pelo que você tem? Eles olharam e disseram, o que nós temos não está à venda e nós não podemos vender. Apesar que hoje tem muita gente vendendo ministério, né? Mas na realidade não se vende ministério. Então, na grande realidade, o diabo ele tinha que fazer alguma coisa para que o homem perdesse a autoridade. Uma vez que ele não poderia tirar a autoridade do homem, o governo do homem. Então ele leva o homem a se rebeliar contra Deus, fazendo ou desobedecendo a ordenança que Deus tinha dado. Não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque de dias que comeres morrerás. Ele intenta, e a mulher come, o homem come, e eles automaticamente perderam governo. A Bíblia diz que eles é colocado para o lado de fora, sentenciados. Então, a grande realidade, o que nós precisamos entender, que o governo emana de Deus, o governo veio de Deus, e Deus deu esse governo ao homem. Agora, o homem perdeu o governo por causa do pecado, por causa de uma transgressão, por uma tomada de decisão errada, por fazer contrário à vontade do Criador. Isso é um grande ensinamento para nós. Porque o que o diabo mais tenta nesta última hora, e eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, é roubar a identidade e a autoridade que existe nos filhos de Deus. Se ele consegue bloquear a vida de um cristão, ele está paralisando um soldado no campo de batalha. Ele está conseguindo parar uma pessoa a não mais implantar o reino e o poder de Deus. No Antigo Testamento,
O povo lutava para conquistar territórios. Amém? Estão comigo? O povo lutava para tentar conquistar terras. Só que a luta e a batalha era física. Só que o povo de Deus não lutava da maneira que os demais lutavam. A Bíblia diz que toda batalha que Israel entrava, Deus dava estratégias. E eles, quando seguiam as estratégias de Deus, eles não precisavam lutar. Deus confundia o inimigo, colocava eles para correrem, e o povo o quê? Se apoderava das vitórias. O povo ficou tão acostumado que eles não se importavam mais como as suas vidas estavam. Não, Deus peleja por nós, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos guiar em conquistas. A Bíblia diz que na geração de Eli, o povo não estava corretamente alinhados da forma que Deus queria. A casa de Eli, os filhos não estavam dentro do centro da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Eles estavam vivendo seus planos ao invés de viverem os planos de Deus. E eles estavam conduzindo as suas vidas pelas suas próprias escolhas, não dando crédito, não dando liberdade para que Deus viesse atuar. Deus repreendeu. Eli, corrige os teus filhos, coloca a casa em ordem, ajeita o governo, porque se vocês não fizerem isso, não vão sobreviver. A Bíblia diz que Israel travou uma luta com os filisteus, e quando eles olharam, disseram assim: não, pegue a arca de Deus, coloca na frente e vão para a peleja. A Bíblia diz que quando eles foram para a peleja guerrear, mas estamos indo em nome de Deus, estamos indo em favor da obra de Deus. A Bíblia diz que no campo de batalha todos morreram. Só sobrou um para trazer a notícia. E esse um veio correndo, com medo da morte, dizendo: Eli, Eli, deixa eu falar uma coisa. Deram cabo de todos o nosso exército. Os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. A arca de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus foi levada embora. A Bíblia diz que Eli caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço, morreu. O reino de Israel ficou sem a presença, sem autoridade, sem governo. Porque tudo que o diabo luta é para roubar a autoridade que Deus depositou na sua vida, para roubar o poder de governo e de autoridade que Deus instituiu sobre você. Porque Ele sabe que você só pode fazer algo quando você está debaixo da legalidade de Deus. Então Ele luta para tirar a pessoa do centro da vontade de Deus e vai depositando sobre essas pessoas muitos manjares que aos olhos é bom, mas a Bíblia diz que vem como mel, mas o seu final, o propósito final é amargo como fel. Nós olhamos e vemos que a autoridade que Deus delega a pessoas tem um propósito, tem uma finalidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não quero frustrar os teus planos, mas eu quero te dizer que Deus, Ele te dá autoridade com um propósito.
E o propósito que ele tem é que o reino dele venha a ser implantado e o nome dele venha a ser glorificado. Tudo que foge desse propósito não pertence a Deus. Deus não quer te dar poder para que você venha a ter um nome. Deus não quer te dar poder para que você venha a ser soberbo e se exaltar. Deus não quer te dar poder para que você acha que a tua ministração, ou a tua oração, ou o que você faz é melhor do que de outras pessoas. Deus, Ele quer te dar autoridade para que o reino dele seja implantado e o reino das trevas seja destruído. Prova disso, que todo o poder que emana de Deus tem um propósito, é o que Isaías disse. Isaías no capítulo 9, no versículo de número 6, ele disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O que o profeta Isaías, que é o chamado profeta messiânico, ele está dizendo? Virá um que Deus há de enviar, vai nascer entre nós, o governo, a autoridade, o poder estará sobre ele. Por que você acha que quando Cristo nasceu, saiu um edito do inferno para matar todos os recém-nascidos? Porque o diabo conhecia a profecia, e ele tinha a única arma: preciso matar todos os recém-nascidos, para tentar matar o que Deus está fazendo. A Bíblia diz que Deus escondeu Jesus. Deus escondeu Maria e José com o menino Jesus para que não achassem. Posso te falar por quê? Porque a Bíblia diz que todo plano de Deus, todo projeto de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém tem como impedir. Ninguém tem como brecar ou paralisar aquilo que Deus está determinando. Agora, em relação à tua vida e à minha vida, só eu e você temos condições de paralisar. Isaías no capítulo de número 61, Isaías está lendo e está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Olha o que ele está dizendo: pelo que o Senhor me deu autoridade para pregoar o ano aceitável do Senhor, para estabelecer o reino, colocar em liberdade os cativos, os que estão em prisões, os que estão em cadeias, para dar vista aos cegos. Olha o que Jesus, quando ele nasceu, preste atenção, coloque aí, Elias, para nós, Lucas capítulo de número 4, eu quero que você leia comigo, o versículo 17 até o versículo de número 21, eu estou te falando de aproximadamente muitos anos pela frente. Isaías profetizou um tempo lá atrás, agora o menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Agora ele se apresenta dentro da sinagoga. Você sabe o que era a sinagoga? Era a reunião dos líderes, dos mestres, homens de autoridade, conceituados dentro da religião judaica. Chega o menino, 12 anos, e chegando a Nazaré, onde fora criado, olha o que o texto diz: entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, porque no sábado os judeus não trabalhavam. Eles diziam que era o dia só de guardar e de trabalhar pelas coisas do reino. Então ninguém trabalhava, ninguém guardava o gado, ninguém arava a terra. Eles iam para a sinagoga, os maiorais, os mestres se reuniam na sinagoga. Jesus entrou lá
como costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam sobre ele. Sabe como que isso tinha acontecido? Já finalizo, deixa aí. Pegou o livro, leu a passagem do capítulo 61 de Isaías. Ele leu porque ele sabia o que estava fazendo. Por isso que eu disse que cada um tem que saber a tua chamada e o teu propósito. Quando ele estava lendo aquele livro, pessoas ficaram olhando admirados com a fala daquele menino. Menino cheio de sabedoria, autoridade nas suas palavras, a forma que ele se colocava. Quando ele acabou de ler, ele entregou o livro ao ministro. E a Bíblia diz que ele foi e se assentou. Ele se assentou, mas todos se voltaram para ele. E quando todos estavam olhando para ele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que ele estava dizendo? O que o profeta disse a meu respeito, que veria um menino que tinha o governo sobre os ombros, e que ele tem autoridade para restaurar a vida do homem em todos os sentidos, porque ele está falando em colocar em liberdade de espírito, se chama cativeiro espiritual, tirar das prisões, ou seja, dos vícios e tudo que pode prender a vida de um homem, voltar a dar entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam e não compreendam acerca do reino de Deus. Aí ele fala da parte física, colocar o paralítico para andar, dar saúde. O que ele está dizendo? Se cumpriu hoje o governo de restauração, o ministério de autoridade está sobre mim. Amém? Agora uma coisa, preste atenção, querido, é você receber, é você ter. Outra coisa é você vivenciar. Aqui eu quero falar um pouquinho com vocês. Amados, como é lindo, como é maravilhoso você chegar a uma igreja e você encontrar o teu espírito se encontrar, e Deus te encontrar, e Ele abraçar a tua vida, como no dia que você entrou numa igreja pela primeira vez. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Quando Deus te amou, você levantou as tuas mãos, Ele te abraçou. Não foi você que aceitou a Ele, mas Ele te escolheu. Ele te deu autoridade. Ele anunciou a obra que Ele tinha na sua vida. Determinou o que Ele faria na sua vida. Você se lembra disso? Se lembra disso, Léo? Quando Deus começou a anunciar o que Ele tinha na sua vida dentro da área do louvor e até dentro do ministério. Quantos anos se passaram? Se lembra disso, pastor Reginaldo?
Você se lembra? Ele estava dizendo assim: olha, eu estou dando autoridade de ministério, de governo, eu estou estabelecendo a sua vida, estou dizendo o que eu irei fazer através de você. Agora somos portadores da promessa. Mas como viver a promessa? Como estabelecer o governo? Como dar fundamento a isso? A Bíblia diz que Jesus um dia chegou em um casamento, se assentou. Enquanto aquela festa de casamento estava ocorrendo, uma notícia chegou: mestre, acabou o vinho. Aquelas pessoas, e principalmente Maria, que anunciou para ele, estava dizendo assim: olha, a alegria de uma festa é o bom vinho, e se o vinho acabou, a alegria da festa acabou. Jesus olhou, preste atenção, olha a resposta dele: o que tenho eu contigo se ainda não é chegada a minha hora? Ele sabia o momento da manifestação de um poder sobrenatural que estaria sendo feito através da vida dele. Mas ele sabia o momento exato que aquilo teria que acontecer. E quando ele se deparou com o problema, ele não correu do problema. Quando trouxeram o problema para ele, ele não deu uma desculpa pentecostal e se ausentou do lugar. Ele disse: agora é a hora de manifestar a autoridade que está sobre a minha vida. Ele olha e diz assim: olha, manda chamar os mestres-salas. Os homens vieram até ele e disse assim: olha, pega essas talhas e enche de água. Mandou chamar os homens, aliás, mandou encher as talhas de água. Aí pegou um dos homens e falou assim: está vendo os mestres-salas? Leva para eles. Eles que são degustadores, então apresente para eles. Quando aquele homem provou, degustou do vinho, aquele homem disse: alguma coisa está errada. Mandou chamar o noivo e disse assim: por que você está contrariando toda a tradição? Ele disse: como assim? É costume que primeiro se serve o bom vinho, e quando todos já estão fartos, se apresente um vinho de uma qualidade inferior. E você fez ao contrário, você apresentou a qualidade inferior, e quando todos aqui já estão fartos, você trouxe o melhor vinho à mesa. Ouvindo estas palavras, os homens que carregavam as talhas de água, com água, olharam um para o outro e disseram assim: como assim? Eu carreguei água, e esse homem que bebeu está dizendo que é vinho. Ei, deixa eu te falar uma coisa: seja carregador, não do natural, seja carregador do sobrenatural da parte de Deus. Aqueles moços estavam carregando água e achavam que era simplesmente água, mas quando o mestre-sala provou, eles perceberam que a água tinha sido transformada em vinho. Você acredita que esses homens não foram conversar com Jesus? Jesus demonstrou no início do seu ministério um poder sobrenatural, aonde a Bíblia diz que o ministério dele ficou marcado na transformação da água em vinho. Poder e autoridade de transformação.
A Bíblia diz que um dia uma mulher está sendo ameaçada e querendo matá-la. O diabo está usando pessoas religiosas para tirar a vida daquela mulher. E aquela mulher desesperada chegou até Jesus. E quando ela se apresentou e Jesus ficou olhando aquela situação, indagaram ele, vocês conhecem a história, mas mestre, ela foi pega no ato de adultério, e a Bíblia diz, a lei de Moisés está escrito que ela tem que ser apedrejada até a morte, e o que o Senhor tem a dizer? A Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz, desde o menor até o maior, todos foram embora. Ficou só aquela mulher e Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, cadê os teus acusadores? Aquela mulher ficou com medo, porque ela achou que Jesus iria condená-la. Jesus olhou para ela com autoridade, disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele exerceu governo na alma daquela mulher. Por que não dizer quando Jesus atravessa o lago de Genezaré, e ele entra por um caminho que vai se dando por uma cidade que tem um cemitério, aonde aquela cidade é conhecida como endemoniado de Gadareno, ou demoniado de Gadara, aonde ele batia, quebrava a corrente, apedrejava pessoas, colocavam pessoas para correr. Quando Jesus atravessou, desceu do barco, deixa eu te dizer uma coisa, aquele homem se prostrou, e o que estava dentro dele, preste atenção, gritou para fora, Jesus, Filho do Altíssimo, o que tenho eu contigo para que viesse nos atormentar, se ainda não é chegada a minha hora? Jesus só ficou olhando. Eles mesmos responderam, permita-nos que saia dele. E a Bíblia diz que é passando uma manada de porcos, e que nós entramos nesses porcos. Jesus só olhou e perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Ele disse, então vai. Aquele homem ficou totalmente liberto pela autoridade que repousava sobre a vida de Jesus. Você sabe por que Jesus fez todas essas obras? Para mostrar para os discípulos como é implantar o reino de Deus. Ele treinou 12 homens, caminhou com 12 homens, e ele disse, agora vão e façam o mesmo. Eu quero te dizer uma coisa, você é a igreja. Esse evangelho te alcançou em determinado ponto da tua vida. Cristo entrou no teu viver. Você precisa exercer a autoridade que Cristo delegou à igreja. Tudo que o diabo tenta é colocar uma semente de rebeldia no coração de um homem ou de uma mulher, porque ele sabe que a partir do momento que essa semente brota, essa pessoa é destituída da glória de Deus, e ela, longe da glória de Deus, ela não tem autoridade, e ela não consegue transferir o reino de Deus para a terra. Vou te dizer uma coisa, preste atenção, estou entrando no término da mensagem. Eu não posso acreditar, preste atenção, que esta é a igreja que Cristo há de arrebatar. Mas por que, pastor, você pensa isso? Porque Cristo estabeleceu uma igreja de governo, uma igreja que exerceu poder espiritual sobre
esta terra. Quando Cristo foi aos céus e Ele enviou o Espírito Santo, houve uma entrega. Preste atenção, houve uma entrega. Cristo, Ele ficou 40 dias na terra fazendo as suas aparições. E quando completou 40 dias, Ele subiu. Jerusalém estava na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes dura 50 dias. Ele subiu quando completou 40 dias. 10 dias que ele ficou no céu. 10 dias. A terra ficou com uma igreja que estava perseverando em oração para que a promessa se cumprisse na vida deles. Por isso que Atos dos Apóstolos fala que todos estavam no cenáculo, reunidos, orando, aguardando a promessa. Que promessa? Que Ele mesmo disse: eu irei, e quando eu for, Ele virá. Se eu não for, Ele não pode vir. Mas quando eu for e Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então o que Cristo estava dizendo? Eu vou, Pai, mas vocês não ficarão órfãos, vocês não estarão sozinhos. Meu Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles estão nos cenáculos reunidos, uma igreja que recebeu uma delegação, uma igreja que recebeu uma autoridade espiritual, agora está em Jerusalém, orando para que a promessa de Deus se cumprisse. Esta é a igreja que Cristo deixou na terra. A igreja que aonde passava, paralíticos, cegos, mudos, enfermos, coxos, homens amarrados no mundo espiritual eram soltos, mortos eram ressuscitados. Esta foi a igreja que Jesus deixou. Quando o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que ele entrou no cenáculo como um vento veemente, um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Toda a casa foi cheia da sua glória. A Bíblia diz que todos falavam em línguas estranhas e línguas repartidas como de fogo. O que era isso? Era o que dizia em Atos capítulo 1 e versículo 8: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora eles estão no capítulo 2 recebendo o poder sobrenatural. E quando esse poder veio, que o Espírito Santo entrou dentro deles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas e línguas repartidas como de fogo. Pedro estava no meio daquela multidão e a Bíblia diz que eram 120, mas conforme o barulho, as multidões começaram a se achegar no cenáculo e a olhar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles começaram a dizer: esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados. Pedro se colocou de pé e disse: não, nós não estamos bêbados, nós estamos simplesmente cheios do Espírito e da glória daquele que um dia profetizou. E Joel no capítulo 2 profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aonde todos seriam cheios da glória de Deus. Eu não posso acreditar que uma igreja vazia da unção, do poder, e quando eu falo de igreja eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu não posso acreditar que esta é a última hora da igreja. Quando eu olho para as pessoas, o que eu mais vejo é uma imensidão dentro do seu ser, vazia, aonde Deus está querendo preencher. Mas nós precisamos estar dentro dos cenáculos novamente, de volta ao altar de Deus, para que a promessa dele venha na nossa vida mais uma vez. Eu
Eu olho para um país aonde a corrupção está reinando. Deixa eu te dizer uma coisa: a corrupção é fruto do quê? Das trevas ou da luz? Mais forte, das trevas ou da luz? Das trevas ou da luz? Eu olho para um estado aonde a criminalidade comanda o estado de dentro de um presídio. Isso é fruto das trevas ou da luz? Das trevas ou da luz, meu irmão? Eu estou dentro de um município aonde a impunidade, a corrupção e a desigualdade social e a criminalidade rege esse município e todos os demônios que atuam por trás disso. Isso é reino das trevas ou isso é reino da luz? E aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Aonde estão os ministros? O que eu mais vejo são pessoas falando de filosofia nas páginas do Facebook, meninos na fé, querendo doutrinar uma igreja, aonde eles não tiveram a capacidade de direcioná-las. Ficar falando em Facebook não muda reino. Ficar falando pelo WhatsApp não muda reino. A igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar. Você como igreja precisa acordar e saber que Deus só pode tomar o governo dessa nação, o governo desse estado e o governo dessa cidade, se a igreja se levantar e instituir a autoridade que está sobre ela. Precisamos nos levantar. Precisamos como igreja se levantar. Foi nos dado um poder, e esse poder não é para ficar fechado dentro de quatro paredes, um deitado no chão, outro colado na parede dando risada, um pulando, o outro rodando, e um tirando sarro do outro como se manifestam em Deus, e começar a dizer que vigília que foi boa, porque o manto de Deus desceu, o poder de Deus desceu, sei lá o que mais falam. Nós não podemos mais ficar fechados numa igreja aonde vasos ficam se batendo, aonde homens de Deus ficam se trombando, dizendo que isso é o poder de Deus, e olhamos para uma sociedade lá fora e vemos que o império das trevas está tragando os nossos jovens, está tragando a nossa sociedade, está matando o nosso país, e nós estamos sobre esse jugo. É hora de se levantar, meu irmão, e de saber quem você é, saber que lado você está, sabendo qual é o teu papel, e como igreja, cumprir o que Marcos capítulo 16, e o versículo de número 14 disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e fazer isso é uma obrigação, é uma ordem dada pelo cabeça da igreja. É o nosso papel pregar o evangelho. Se possível, use palavras quando for necessário, mas que a tua vida seja a pregação diária para aqueles que te rodeiam. Tá? Que a tua vida seja o exemplo aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, que nós possamos ser a igreja que Deus instituiu sobre a terra. O governo é da igreja e não do inferno. E eu vou te explicar por quê. Gênesis capítulo 3, versículo 15 disse que ele viria e ele esmagaria, ele tomaria o governo, ele tomou o governo. Na cruz do Calvário, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele desceu até o seio da terra, ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte, ele ressuscitou e ele disse: todo poder é me dado
nos céus e na terra. O diabo só governa aonde ele tem legalidade. O diabo só pode reinar aonde ele tem legalidade. Porque o governo pertence a Deus. Agora, olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim, olhe bem nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Eu vou só te fazer uma pergunta. Se em alguma área da sua vida você está sendo derrotado, se alguma área da sua vida o diabo está prevalecendo, a culpa não é de Deus. Você precisa se posicionar como igreja, porque o dia que você se posicionar como igreja, a Bíblia é muito clara e ela diz: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O diabo só tem domínio quando ele tem legalidade na vida de um homem e de uma mulher. E quando ele entra para matar, destruir e roubar. Ou roubar, matar e destruir. Mas quando um homem e uma mulher se posiciona como igreja, sabendo quem é, passa por luta, passa por dificuldade, mas não é derrotado em campo de batalha, não é destruído em campo de batalha, e as áreas da sua vida não deixa nem o inferno prevalecer. Sabe por quê? Porque ele é igreja, e contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer. Precisamos tomar o governo, principalmente em primeiro lugar, das nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. A igreja carrega a presença de Deus. Amém? Diga assim: eu carrego a presença de Deus. Mais uma vez, parece que isso não é verdade. Eu que estou escutando vocês, eu não estou acreditando. Me convença. Fale mais alto no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Estou quase acreditando, mas eu vou te dar mais uma chance. 1, 2, 3. Amém? Aplaude ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você carrega a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ei, posso falar uma coisa? Tem muita gente que gosta de dar um jeitinho. O brasileiro é assim, não é? O brasileiro sempre gosta de dar um jeitinho, não é? Não é? Sempre gosta de mascarar a situação, sempre colocar algum pano quente, ou dar um jeitinho de explicação. Isso é procedência maligna. A Bíblia diz que a sua boca tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna.
Tem muitos pregadores dizendo: não, você vai receber uma visitação, o Espírito vai te visitar. Que isso? Nós somos igreja, nós somos templo, e Ele não virá visitar, Ele habita em nós. Ou quer dizer, se Ele não me visitar, então eu posso sair um pouquinho para fazer o que é errado? Quando Ele vier me visitar, eu corro? Não! Eu sou templo, você é templo. Olhe para a pessoa, não tem esse costume, mas hoje você vai fazer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ele, olhando nos olhos. Olhe bem nos olhos e diga, olhando nos olhos dessa pessoa: você é templo, você é habitação do Altíssimo. Vou pegar pesado, hein? Vou pegar pesado. A Bíblia diz que quando Ele chegou em nós, Ele expulsou o valente que estava dentro de nós. E esse, quando saiu de nós, esse espírito maligno, demoníaco, que Ele expulsou, ele saiu a vagar. E se ele não encontrar morada, ele volta. E se você só recebe visitação, ele virá numa hora que o Espírito não estará te visitando. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele, encontrando a casa vazia, ele entra, e ele traz mais 7 consigo. E o estado desse homem agora é pior do que o último. Eu não tenho tempo para ficar recebendo visitação, querido. Eu tenho que estar preparado para ser o tabernáculo dele, para ser o templo dele, 24 horas com ele, adorando, glorificando, no trabalho, na escola, na rua, aonde eu estiver, eu olhar para os céus e ele falar comigo, eu estar caminhando na rua e eu falando com ele e ele comigo, eu estar dentro do meu carro e ele falando comigo e eu com ele. É 24 horas de comunhão, é 24 horas de adoração, 7 dias por semana. Quando ele não habita, demônios habitam. Quando ele não habita, demônios habitam. Eu quero te fazer uma pergunta: quem está habitando em você? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele escolheu. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Diga para ele: graças a Deus, obrigado, Jesus. Eu sou a tua casa. Eu sou a tua casa. Diga para ele: obrigado, Senhor, porque eu sou a tua morada. Eu sou a tua habitação. O Senhor se move através de mim, é através da minha vida, é através da minha vida, é através da minha vida que o Senhor determina o teu poder, determina o teu governo. Se coloque de pé, se coloque de pé. É através de você. Levante a tua mão bem alto, levante a tua mão, que eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção. Você é a igreja, meu irmão. Você é a igreja, minha irmã. Você é a igreja do Altíssimo. Você é a habitação do Altíssimo. Tudo que o diabo quer é tirar você do caminho, é roubar a tua autoridade, é destituir você da glória. Mas você tem que levantar a tua mão e dizer: não! Chega, eu vou me posicionar em Deus, e você é a habitação e o canal de Deus nessa terra, para a manifestação da glória dele. Eu quero encerrar com você de pé. Precisamos tomar o governo. Tem que começar primeiro em Jerusalém. Tem que começar primeiro em Jerusalém. Vou te dar 2 coisas, 2 segmentos. Antes de alcançar pessoas, você tem que ser alcançado por Jesus. Jerusalém, primeiramente, é você. Judéia é a sua família. Samaria são os seus amigos.
e os confins da terra é por onde Deus te levar. Posso mudar essa analogia nesta noite? Como igreja, precisamos primeiro ganhar Santo André. Em segundo lugar, ganhar o estado de São Paulo. Em terceiro lugar, ganhar a nossa nação. E depois ir para as demais nações. Ou seja, temos que tomar o governo. Temos que tomar o governo. Agora olha o que o autor aos Hebreus escreveu. Deixa eu te dizer. Não podemos ser essa geração. Olha o que Deus está dizendo assim, ó. Hebreus capítulo 2, 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha o que ele está dizendo. Deixe todo o embaraço, largue o embaraço, solte a sua vida das amarras, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos levantar muros. Sabe aquela fraqueza que você tem? Levante um muro entre você e essa fraqueza. Levante muros. Não fica achando que você é super-homem, mulher maravilha. Levante muros. Levante muros. E corra, apressa-te. Deus tem pressa com a tua vida. Deus tem pressa com a igreja, para a carreira que nos está proposta. Que coisa linda. Ei, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. As testemunhas que te rodeiam, vê você como igreja ou não? Os amigos do trabalho te enxergam como igreja ou não? Os amigos da escola te enxergam como igreja ou não? Qual é a visão que eles têm de você? Pastor, que palavra mais pesada. Não, filho, eu quero ver você no céu comigo. Eu prefiro te falar a verdade antes de você ser envergonhado lá fora. Se você não se posicionar, não tem governo. Se você não se posicionar, não tem mudança. Se você não se posicionar, o diabo vai deitar e rolar sobre você. Agora, eu quero encerrar dizendo para você que a Bíblia diz que Cristo nos chamou por cabeça e não por cauda. Quando fala cabeça, não é questão de exaltação, não. Ele está dizendo assim, olha, eu te chamei como governo, eu te chamei com autoridade, eu te dei poder. Eu te dei autoridade. Quantas pessoas lá na empresa que eu trabalho, que eu vejo passando e dizendo assim, ó, ser crente igual aquele ali? Eu não, prefiro ficar aonde eu estou. Ser crente igual fulano? Eu não, prefiro ficar onde estou. Mas eu quero te dizer uma coisa, chega, põe um ponto final, chega, diga, chega, só 2. Ei, você quer ser vitorioso? Então diga, chega, a partir de hoje eu vou me posicionar, eu vou ser a igreja. Eu vou carregar a glória, eu vou carregar a unção. Aonde eu chegar, eu não chego sozinho. Você entende isso, Leandro? Aonde você chega, você não chega sozinho, você chega com Ele.
Ele está dentro de você. O ambiente que você chega, Ele chega junto. Se o ambiente está difícil, Ele estabelece paz. Se o ambiente tem cativeiro, Ele coloca liberdade. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer que você carrega a glória de Deus. Quer que as coisas mudam? Quer que as coisas na sua casa mudam? Você quer que as coisas na tua empresa mudam? Você quer que as coisas na sua vida tenham uma mudança? Se posicione como Deus tem te chamado. E conta os dias, e tu verás a mudança daquele que te chamou. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero te dar 10 segundos para você fazer uma autoanálise de como está a tua situação. E essa análise você vai descobrir, e você sabe, se tem áreas que o diabo está prevalecendo ou não. A partir do momento que você fez essa análise, você já detectou e você sabe a verdade. Eu quero que você apresente essa área diante de Deus agora. Feche os seus olhos. Ore comigo. E diga: Senhor Jesus, neste momento em tua santa presença. Mais forte, em tua santa presença. Eu coloco esta área da minha vida, e eu digo: chega. Diga: chega. Todos os demônios que atuaram até aqui, eu libero uma palavra de autoridade agora, em nome de Jesus. Parem, recuem, em nome de Jesus. Saem, em nome de Jesus, recuem. Eu determino agora, nesta área, pense nela, diga assim: nunca mais volte. Volte. Agora diga: Espírito Santo, preencha essa área da minha vida. Diga para Ele entrar nessa área da sua vida. Diga para Ele, diga para Ele. Fala: Senhor, entra nesta área da minha vida. Toma esta área da minha vida. Coloca tudo no lugar. Aquilo que eu posso fazer, eu farei. Diga para Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer e que cabe a mim, eu farei. Eu vou me posicionar. Se posicione nesta noite. Diga para Ele: eu vou mudar o que precisa ser mudado. Eu vou tomar a decisão que precisa ser tomada. O que eu tenho que fazer, eu estarei fazendo. Diga para Ele, diga para Ele. Agora diga para Ele: Senhor, o que eu não consigo fazer. Fala: Senhor, o que eu não consigo fazer. O que eu não consigo fazer, eu te convido e te dou liberdade. Faça em mim. Mude o que eu já tentei mudar e não consegui. Quebra as cadeias, quebra os agrilhões, livra-me da morte. Abre as portas, chame o meu nome, e eu saio para fora, para atender a tua voz, para atender a tua chamada, para assumir a minha posição como igreja nessa terra. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, Pai. Você ouviu as palavras que saiu do coração da tua filha, do coração do teu filho. Neste momento eu concordo com eles, e eu ligo na terra, e a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E agora, como igreja, estamos reunidos, e a tua palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, como diz a tua palavra, e a tua palavra diz que o óleo precioso desce, o azeite
precioso desce sobre a cabeça, corre pelo corpo. Então libera o azeite fresco sobre a nossa cabeça, libera a unção renovadora sobre a nossa cabeça, e essa unção que passa pelo nosso corpo agora, vai expelindo toda enfermidade, vai expelindo toda dor, todo espírito de enfermidade, vai saindo. Eu profetizo agora: enfermidade, deixa essa mulher agora, deixa esse corpo agora, deixa esse homem agora, todo caroço desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu decreto, eu declaro, pelo nome poderoso de Jesus e na autoridade que está sobre as nossas vidas, nenhum mal continue assolando. Caia por terra agora, e aconteça agora. Eu chamo a existência agora o milagre do meu irmão, o milagre da minha irmã. E todos que acreditam, digam amém, e dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus.